Olá, meu querido, olá, minha querida. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Universo da Mulher. Aqui é a sua amiga Anita Castro e nós estamos começando mais uma partilha do ESD, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Esta é a nossa aula de número 16 e nós vamos tê-la sob o som de uma gostosa chuva que está caindo aqui na minha cidade. A aula de hoje fala sobre a influência dos espíritos em nossos pensamentos e atos e nos acontecimentos da vida. E os objetivos específicos desta aula são analisar a natureza da influência que os espíritos exercem sobre os nossos pensamentos e atos e nos acontecimentos da vida e refletir sobre os meios de neutralizar as más influências espirituais. Como sempre, eu vou ler aqui a matéria e posteriormente teço breves comentários. Ok, queridos? Lembro a vocês que aqui vocês têm em mim não uma professora, mas sim uma colega de estudos. Alguém que se dedicou aos estudos e deseja partilhar com vocês esses conhecimentos tão maravilhosos que são provenientes da doutrina espírita. Ok, queridos? Me vejam como uma facilitadora, como uma monitora, como uma igual a vocês, que está apenas facilitando para que todos nós juntos possamos estudar sobre matérias tão interessantes que vão fazer muita diferença para o nosso crescimento e a nossa evolução eterna. Então vamos lá, meus amados. Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Muito mais do que imaginais, é a resposta dos espíritos superiores. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. A resposta dada pelos espíritos não nos deve causar estranheza, pois se analisarmos o assunto fazendo uma comparação com o que sucede em nossas relações sociais, chegaremos à conclusão de que vivemos em permanente sintonia com as pessoas que nos rodeiam, familiares ou não, das quais recebemos influenciação por meio das ideias que exteriorizam e dos exemplos que nos dão, do mesmo modo que as influenciamos com nossas ideias e com a nossa conduta. O mesmo ocorre naturalmente com os habitantes do mundo espiritual, pois são eles os seres humanos desencarnados que, pelo simples fato de terem deixado o invólucro carnal, não mudaram as características de sua personalidade ou a sua maneira de pensar. Assim, somos alvo não só da atenção de benfeitores e amigos espirituais, incluindo entre eles os parentes e amigos desta e de outras reencarnações, os quais, vencendo o túmulo, desejam prosseguir auxiliando-nos, como também daqueles outros a quem prejudicamos com os atos de maior ou menor gravidade nesta ou em anteriores existências e que nos procuram para cobrar a dívida que com eles contraímos. Portanto, a resposta dos espíritos a Kardec nos dá uma noção exata do intercâmbio existente entre os espíritos desencarnados e encarnados, intercâmbio esse real e constante. O Espiritismo torna compreensível o processo pelo qual se dá a influência dos espíritos no mundo corporal. Essa influência tem origem na possibilidade de transmissão do pensamento. Para que entendamos como o pensamento se transmite, precisamos conceber, mergulhados no fluido universal, que ocupa o espaço, todos os seres encarnados e desencarnados, tal qual nos achamos neste mundo, dentro da atmosfera. Esse fluido recebe da vontade uma impulsão. Ele é o veículo do pensamento, como o ar o é do som, com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, ao passo que as do fluido universal se estendem ao infinito. Dirigido, pois, o pensamento para um ser qualquer, na Terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece entre um e outro, transmitindo de um ao outro o pensamento, como o ar transmite o som. Ensina ainda a doutrina espírita que, por meio do perispírito,
é que os espíritos atuam sobre a matéria inerte. Sua natureza etérea, do perispírito, não é que a isso obstaria, pois se sabe que os mais poderosos motores se nos deparam nos fluidos mais rarefeitos e nos mais imponderáveis. Não há, pois, motivo de espanto quando essa alavanca, o perispírito, os espíritos produzem certos efeitos físicos, atuando sobre a matéria. Podem os espíritos manifestar-se de muitas maneiras diferentes, por efeitos físicos, quais os ruídos e a movimentação de objetos, pela transmissão do pensamento, pela visão, pela audição, pela palavra, pelo tato, pela escrita, pelo desenho, pela música, entre outros. Numa palavra, por todos os meios que sirvam a pô-los em comunicação com os homens. Deflui desses ensinamentos que os espíritos exercem influência nos acontecimentos da vida por meio da transmissão de pensamento e por sua ação direta no mundo material. Tudo, no entanto, dentro das leis da natureza. Se a influência dos espíritos em nossos pensamentos é de tal intensidade que ordinariamente são eles que nos dirigem, é preciso saber identificar a natureza dessa influência, a fim de que não atendamos aos alvitres dos espíritos imperfeitos. Como distinguirmos se um pensamento sugerido procede de um bom espírito ou de um mau espírito? Indaga Kardec aos espíritos superiores. A resposta dos benfeitores da humanidade é um apelo ao nosso bom senso. Dizem eles: estudai o caso. Os bons espíritos só para o bem aconselham. Compete-vos discernir. Espíritos imperfeitos são instrumentos próprios a pôr em prova a fé e a constância dos homens na prática do bem. Como espírito que és, tens que progredir na ciência do infinito. Daí o passares pelas provas do mal para chegares ao bem. A nossa missão consiste em te colocarmos no bom caminho. Desde que sobre ti atuam influências más, é que as atrais, desejando o mal, porquanto os espíritos inferiores correm a te auxiliar no mal, logo que desejes praticá-lo. Só quando queiras o mal, podem eles ajudar-te para a prática do mal. Se fores propenso ao assassínio, terás em torno de ti uma nuvem de espíritos a te alimentarem no íntimo esse pendor. Outros também te cercarão, esforçando-se por te influenciarem para o bem, o que restabelece o equilíbrio da balança e te deixa senhor dos teus atos. É assim que Deus confia à nossa consciência a escolha do caminho que devemos seguir e a liberdade de ceder a uma ou outra das influências contrárias que se exerçam sobre nós. Assim compete exclusivamente a nós neutralizar a influência dos espíritos imperfeitos. Os espíritos superiores são bastante claros a nos indicarem o meio para isso. Praticando o bem e pondo em Deus toda a vossa confiança, repelireis a influência dos espíritos inferiores e aniquilareis o império que desejem ter sobre vós. Guardai-vos de atender às sugestões dos espíritos que vos suscitam maus pensamentos, que sopram a discórdia entre vós outros e que vos insuflam as paixões más. Desconfiai especialmente dos que vos exaltam o orgulho, pois que esses vos assaltam pelo lado fraco. Essa a razão por que Jesus, na oração dominical, vos ensinou a dizer: Senhor, não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. O Espiritismo trouxe ensinamentos preciosos sobre a importância da nossa atitude mental no sentido do bem, para que não nos desviemos do caminho que nos compete seguir rumo à perfeição, que é a nossa meta. Desse modo, é preciso aprender a disciplinar os nossos pensamentos a fim de atrairmos os bons espíritos, que nos auxiliarão a percorrer esse caminho, tornando-o menos árido e pleno de realizações espirituais.
Então, meus queridos, que interessante esta aula, não é mesmo? Olha só o que nos dizem aqui esses textos, que os espíritos nos influenciam todo o tempo e que de fato são eles que nos direcionam os caminhos, não é? Mas aqui nós temos que prestar muita atenção em algo muito significativo que está sendo nos ensinado. É que, seja qual for a influência, boa ou má, vai depender da nossa escolha de seguirmos por um ou por outro caminho. Então, por exemplo, quando uma pessoa passa por uma obsessão, é porque ela está abrindo portas para que essa obsessão se aproxime dela. Pode ser por ocasião de que esse obsessor seja um irmão que tenha convivido contigo, que tenha convivido com aquele que está sendo obsediado em outra vida. Mas, ainda assim, mesmo que a pessoa tenha causado males a esse obsessor e esse obsessor então venha tentar vingar-se, se a pessoa estiver vibrando pensamentos, ações e sentimentos positivos, este obsessor vai ter menos influência sobre ela. Ele vai ser levado pelos espíritos superiores a caminhos do bem, se assim ele desejar, porque ele tem o livre-arbítrio de escolha também. Não é mesmo? Todos temos o nosso livre-arbítrio, a nossa livre escolha. Quer sejamos espíritos, quer estejamos encarnados. Então, sempre vai depender de como nós sentimos, pensamos e agimos na vida. Nós temos que fazer as nossas escolhas, pelo bem ou pelo mal, não é mesmo? Infelizmente, nós sabemos, e não podemos ser ingênuos pensando ao contrário, de que existem pessoas más, existem más práticas, infelizmente ainda sobre a Terra. E assim também como há sobre a Terra, há os espíritos contrários também, os imperfeitos, aqueles que se congratulam com as coisas que não são boas, que geram malefícios, que geram obsessões, que geram discórdias, que geram guerras, que geram coisas ruins sobre a humanidade. Mas esses fatos só ocorrem quando nós estamos na mesma faixa de vibração do que aqueles seres. Então, meus queridos, como é que nós tomamos conta de sempre estarmos nos aproximando dos espíritos bons, dos benfazejos, dos benfeitores espirituais, nossos queridos amigos, que estão sempre tentando nos influenciar para o bem? Como nós nos aproximamos deles? Fazendo as nossas orações, vibrando positivamente, agindo positivamente, escolhendo pelo bem não somente nosso, mas pelo de todos que nos rodeiam, pelo bem maior, procurando não sermos egoístas, procurando não sermos invejosos, procurando sermos mais amigos, mais gratos, mais companheiros, mais solidários, mais caridosos e sempre mantendo o nosso coração em prece. É o orai e vigiai que nos ensinou Jesus, não é mesmo? Assim, nós vamos manter sempre a espiritualidade maior próxima a nós e vamos estar também com nossas ações enviando esses irmãos que são menos evoluídos à luz, porque eles vão observar os nossos comportamentos e vão perceber que muito mais vale a pena praticar o bem do que se afundar no mal. Não é mesmo, meus queridos? Então é assim que nós devemos procurar agir. Espero que vocês tenham gostado desta aula, que vocês possam se aprofundar, se dedicar nesse estudo. Relembro vocês que aqui abaixo na descrição do vídeo sempre ficam os links da FEB para que vocês possam baixar as apostilas do ESG e também os livros das obras básicas de Allan Kardec, caso vocês não possam adquirir. Caso vocês tenham condições, comprem para si, queridos, e estudem, porque é muito importante esses estudos. Não são estudos apenas para nosso conhecimento, nem para satisfazer a nossa curiosidade, mas sim são estudos que nos levam à nossa evolução eterna. Que possamos nos dedicar com afinco, porque a nossa evolução, meus amados, depende apenas de cada um de nós.
Sendo assim, meus queridos, vou me despedindo por hoje, desejando que a paz de Cristo, as bênçãos de nossa mãezinha querida Maria Santíssima e o poder de nosso amado Pai, Deus Todo-Poderoso, estejam sobre nós. Vos convido para que toda segunda-feira às 19 horas estejamos aqui no canal Universo da Mulher unidos para as nossas aulas do EJE. Lhes convido também para que todas as quartas-feiras às 21 horas venham estar aqui comigo para que nós juntos possamos fazer o Evangelho no Lar, e todas as sextas-feiras às 18 horas temos o Momento do Passe, que é quando nós recebemos os eflúvios benditos para a nossa reharmonização espiritual. Grata pela companhia agradável de todos, lhes deixo um grande beijo no coração. Até o nosso próximo encontro, queridos e queridas. Tchau, tchau, pessoas lindas.